E chegamos ao capítulo 6, ao final da nossa disciplina. Reconciliação e sobre perdão. Vimos durante a aula um princípio básico: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Princípio básico para relacionamentos. E ele volta um pouco agora a falar um pouco sobre isso. Que perdão também tem a ver com amar ao próximo como a mim mesmo. Algumas frases que eu separei aqui para vocês sobre perdão. Perdão é a chave para a liberdade. A mais divina das vitórias é o perdão. O fraco jamais perdoa. O perdão é característica do forte. O seu arrependimento é o princípio do perdão divino. A vingança nos torna iguais aos inimigos. O perdão faz-nos superiores a ele. O perdão é a remissão de uma punição merecida. E já que vivência cristã é uma aula prática, lembre-se disso durante esse último capítulo. Será que eu preciso de perdão? Ou perdoar? E se precisamos, talvez seja a hora de agir. Talvez não, quase certeza. Perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação e foi algumas vezes usado no sentido de perdoar um débito financeiro. Isso é uma questão muito interessante que vai nos ajudar a compreender essa questão do perdão. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, disse, né? Perdoai as nossas dívidas. Então, isso é uma definição do perdão. E qual a importância do perdão? Simples. Sem perdão, eu não sou aceito por Deus. Ou seja, sem perdão, meu relacionamento com Deus não existe. Logo, eu estou fora, né, do reino de Deus, do reino dos céus. Né? Vamos aproveitar esse capítulo final aqui para relembrar algumas coisas. O perdão tem que ser aplicado à minha vida. Tem que viver esse perdão. Por quê? Porque quando eu vivo esse perdão, de acordo com o que Paulo fala a Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, eu tenho uma boa consciência. Se eu sou perdoado, se eu estou limpo, minha consciência também está limpa. E a consciência tem uma série de influências na minha vida, de uma maneira em geral, conforme vocês poderão ler aí no seu livro. E eu queria, para fechar essa questão do perdão, propor aqui, né, o que eu chamei de uma parábola moderna. Vamos comparar o perdão com uma situação muito conhecida nossa, que é a situação de dívida. Lembra-se que na definição de perdão nós vimos que literalmente o perdão significa cancelar ou remir, ou seja, a liberação ou cancelamento de uma obrigação, e foi usado com esse sentido de cancelar dívida, cancelar um débito financeiro. Então a relação devedor e credor é um exemplo que nós podemos usar para entender o mecanismo do perdão. Perdão é emoção ou é fé? Eu preciso sentir para perdoar alguém? Não, você não precisa sentir. Perdão, ele é um mandamento. Mandamento não depende de sentimentos, depende de decisão. Simplesmente assim. Perdão também é condicional. Ou seja, eu preciso me arrepender, eu preciso perdoar para ser perdoado. Tem uma parábola aí que nós conhecemos muito bem, a parábola do credor incompassivo. Outro ponto importante: perdão não elimina consequências de um pecado cometido. Isso fica evidente em alguns casos, por exemplo, uma gravidez. O casal será perdoado? Será perdoado, mas o filho vai nascer. Se houver um roubo, o ladrão será perdoado, mas talvez seja preso. Algumas consequências não são eliminadas. Deus esquece nossos pecados? Eu penso que é muito mais importante que isso. Muito mais que Deus esquecer. Eu não esqueço as pessoas que falharam contra mim. Porém, me lembro das falhas, mas nenhum efeito tem. É como se fosse uma cicatriz que já foi cauterizada. Ela está ali, ela me lembra, mas nenhum mal me causa. Por quê? Se for simplesmente esquecer, e se eu lembrar, o que acontece depois? É muito mais, perdão é muito mais do que esquecer. Perdão é a anulação dos efeitos daquilo que causou contra mim.
Estamos chegando ao final da nossa aula. E eu queria destacar nesse fechamento a importância que tem, lembrando da parábola do credor incompassivo. Da mesma forma que eu sou perdoado, que você é perdoado, nós precisamos perdoar aqueles que falham contra nós. Se eu perdoar, terei perdão. Se eu não perdoar, eu também não terei o perdão de Deus. E com isso, nós fechamos a nossa disciplina, Vivência Cristã. Eu espero que ela tenha sido, que ela seja uma bênção na sua vida, na minha, como tem sido na minha, e levado a trilhar outros caminhos na presença de Deus, inclusive caminhos iguais a esse que eu não estou muito acostumado, que é gravar uma aula, né, para vocês. Que Deus abençoe muito vocês, espero que vocês gostem do material, aproveitem esse momento e que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus.